tudo mais. O que te dá o efeito da cor esverdeada que a pessoa fica depois de tomar é o quinino, que é um medicamento não respeitado pelo presidente que esteve em São Gabriel da Cachoeira, dos povos tradicionais do meu estado, e eu falo com muita honra com isso, e respeito muitos povos tradicionais, coisa que infelizmente o líder maior da nossa nação não respeita, e vai lá e faz uma brincadeira comigo, pedindo para, olha, por que não convoca os índios aqui, que me deram chá disso, chá disso. Tem um chá bom também, lá, que é chá de chocalho, que o cara pode tomar e talvez fique bom. Mas não bom da Covid, bom do juízo. Eu tenho uma pergunta aqui, senador Jorginho, que a senhora fez, a senhora tratou 400 pessoas, na época a senhora disse para mim que era umas 300. Presidente, não é a minha vez agora? Não. É sim. Otto Alencar. Pois não. Depois eu faço a pergunta. Senador Otto Alencar, por favor. Doutora Nise Yamaguchi, primeira pergunta que eu quero fazer à senhora é se a senhora, para utilizar hidroxicloroquina em pacientes, a senhora fez exames pré-clínicos e clínicos. E se fez, tem os nomes. Fez porra nenhuma. Os exames que foram confirmados que o doente estava com a doença, se a senhora acompanhou, e tem os exames depois do tratamento, se deixaram ou não sequelas. A senhora fez exames pré-clínicos e clínicos com hidroxicloroquina. Por exemplo, a senhora usa Jacave para um câncer até raro chamado mielofibrose. Se a senhora usou, a senhora fez e acompanhou exames pré-clínicos, ou seja, para oncologia a senhora usa exames pré-clínicos e clínicos, e para o caso de Covid não usa. Se a senhora usou e fez os exames pré-clínicos, eu quero conhecer Cadê os papéis? todos os nomes que a senhora fez os exames pré-clínicos, a in vitro, o incomodongo, e as 4 fases do exame clínico da hidroxicloroquina em pacientes. A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, sem necessidade de para outras doenças, clínicos. Para outras doenças, não para a Covid-19. Usada para malária, para lúpus, para artrite reumatoide. O que a senhora usa, por exemplo, o Jacave para mielofibrose? A senhora testou? A senhora leu os exames pré-clínicos? Deve ter lido. E clínico para usar, e a senhora é oncologista. Agora, se vem me dizer que é uma droga usada há tanto tempo, sem fazer exames pré-clínicos e clínicos, não é correto. A senhora está errada. A senhora apostou numa droga que podia dar certo ou não. Essa é a grande realidade. E a ciência, doutora, por mais que a senhora seja formada e tenha curso, não admite isso. E se apostar no escuro, querer testar uma droga para ver se dá certo ou dá errado. Bom, se a senhora me fornecer os dados todos do paciente, a senhora falou há pouco, 300 e tantos pacientes, com nome, com é mentira, doido, que estava com Covid, o tratamento e as sequelas que ficaram, com os exames de laboratório. Como? A senhora fez o não. dedímero, a senhora fez dedímero dos seus pacientes? Tem o dedímero aí? Os dedímeros, eles A senhora tem o dedímero? Tem porra nenhuma, rapaz. Os pacientes não tem. Não tem nada, é só conversa, papo furado. De tomografia do pulmão, ou da ressonância, não tem. Tem porra nenhuma, não. Ficou sequela? Ficou fibrose pulmonar? Não tem nada. Senhora, com a É só papo furado. Diz que tratou 370 e tantos doentes, sem comprovar os doentes, sem mostrar os exames. Doutora, eu fui professor tanto com a senhora, eu tenho serviços e trabalhos prestados e feitos, que eu posso levar a senhora doente por doente, endereço por endereço que eu tratei. Isso é leviano, doutora. Não dá para dizer aleatoriamente, como a senhora falou, aleatoriamente da vacina, que tratou e não tem a comprovação. E vou rebater a senhora aonde a senhora trabalhou, no Hospital Einstein, que não trabalha mais. A senhora pode internar doente, mas o seu contrato foi cancelado.
Vou lhe passar aqui o trabalho feito no Hospital Einstein por vários infectologistas, a senhora não é infectologista, é oncologista, imunologista, de vários pacientes tratados, acompanhados, onde está provado que não tem efeito absolutamente nenhum a hidroxicloroquina, nem em pacientes leves ou moderados. Hospital Einstein, onde a senhora trabalhou. A senhora não tem mais contrato no Einstein. A senhora pode internar o doente, que é um hospital, para quem trabalhou lá fica aberto. Se a senhora quiser internar um doente com câncer, de oncologia, alguma coisa, pode internar e tratar. Então aqui está o trabalho feito no Einstein, publicado em julho do ano passado. Julho do ano passado, a senhora devia ter consciência, a não ser que a senhora agora, que trabalhou no Einstein, pode dizer assim, olha, eu não trabalho mais lá e tal, não concordo. Mas aqui está o trabalho. Posso passar as mãos da senhora. Olha os papel. Inclusive estava em inglês, foi traduzido para o português. A senhora pode ler, ou quem quiser ler perfeitamente. Bom, a minha discussão com a senhora é o seguinte. A senhora, para usar qualquer medicação em oncologia, a senhora vai ler que essa medicação, ela foi testada, teve exame pré-clínico e clínico. A senhora sabe que são 4 fases do exame pré-clínico em voluntários. As pessoas têm que ser voluntárias para usar a medicação. A senhora não pode pegar uma medicação que é usada para artrite reumatoide, para malária, para lúpus, de repente aplicar e disse, apliquei em 300 e tantos pacientes e deu bom resultado, sem comprovar isso do ponto de vista científico. Cadê os papéis? Honesto, doutora Lízia Amarucci. Cadê os caras, né? E os papéis dos caras? Eu jamais faria isso. Na posição, no currículo de Vossa Senhoria, eu jamais faria isso. Eu não tinha como comprovar essa situação. Portanto, é fundamental que se façam os exames todos para comprovar como foi a evolução do paciente com a medicação, o que aconteceu do ponto de vista farmacológico, farmodinâmico, farmocinético, como a droga se desenvolveu dentro do organismo do paciente e quais os efeitos da droga. Bom, se o advogado vai ficar ensinando, o senhor também é médico? Deve ter feito um cursinho rápido também para ajudar a doutora. Então, o que eu quero saber da senhora é que a senhora me apresente o trabalho da senhora, com o endereço não dos pacientes, tem, para checar CPF, onde mora, aonde não mora, porque o trabalho aqui do Hospital Einstein é completo e conclui que não tem eficácia nem para casos leves, nem para moderados. O hospital que a senhora trabalhou e não trabalha mais, a senhora pode internar, mas o seu contrato foi cancelado lá no Hospital Einstein. Eu peguei, estava em inglês, traduzi para português e posso lhe passar a hora que a senhora quiser. Mas esse é um caso que, na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Sabe, é Qual é a porra. diferença, doutora Anísia? Estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou todas essas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. A hora está na hora de lhe perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Anísia para ela responder se ela sabe a perguntando diferença a ela. entre um protozoário senador. e um vírus. Eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição Sabe, é do porra. A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico, do que é um protozoário e um vírus. Por favor. A senhora é médica formada, você elogiou tanto com o currículo da senhora.
Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é o vírus, diferença entre um e outro, só Os isso. protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, Não, senhora, nós não, senhora. Parou. Sim, Não é assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não foi um antiviral? Foi. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? Sabe nada. É coronavírus. Hein? É o corona. Coronavírus. Mas a que grupo? Pertence A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. E como é que dá a receita de cloroquina, moço? O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, é coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo do começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo do começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar ou não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo? Sabe nada, moço. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o nome, diga o ano. Não sabe que ela não estudou isso, ela que estudou foi cloroquina. Exatamente, não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado de alguém que ouviu e viu e não leu, não se aprofundou e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo. Estou vendo não. Não preciso ler para ver. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência tem honestidade, tem verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam. Então, eu quero dizer à senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Sabe porra nenhuma. Muito bem, o senhor tem perguntas e respostas. Deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... Tem que responder quando foi que aconteceu a primeira manifestação. Eu sei que o senhor gosta de datas. A senhora não tem. Na A senhora não realidade, conhece, não está preparada para participar do gabinete paralelo, quantos participaram. Sobretudo curiosos, advogados, empresários, não sei o que lá, tanta gente aí. Uma arca de Noé tratando da ciência no Brasil. Só que não tinha Noé na arca para conduzir a arca. Só tinha uns bichos. Pois é, vou ensinar a senhora. A primeira manifestação do coronavírus no mundo foi em 1964. Se manifestava como gripezinha, resfriado que as crianças tinham e depois logo passava. Depois, com a mutação virótica, o vírus tem muitas mutações, já está agora no P1, pode ter uma outra que venha, tem a mutação indiana. Depois disso,
Tem 7 tipos de coronavírus que dão doença pulmonar. A manifestação pulmonar, a pneumonia virótica. Doutora, eu estou falando com a senhora, presta atenção, por favor. Tem 7 tipos de grupos alfa, beta. Tem o primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China e Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. A primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Infelizmente a senhora, como colocou naquela frase que o Renan botou ali, a senhora foi aleatória, simplória, não se aprofundou na matéria. A primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003, doutora, em Hong Kong, na China. Ele causou a síndrome respiratória, como está causando aqui no Brasil, aguda. Não teve tratamento. Sabe qual foi o tratamento? Isolamento, máscara, isolamento físico para as pessoas. Ninguém usou em 2003, em Hong Kong, pode pegar, entra na internet para aprender, e usou hidroxicloroquina. Nenhum medicamento, sabe por quê? Porque vírus não se evita com nenhum medicamento. Os vírus, quando causam doença para a pessoa não ter a doença, só pode ser através de vacina, para dar imunidade à pessoa. O vírus penetra, mesmo tomando medicamento. Então, em 2003, teve a primeira crise aguda com pneumonia virótica em Hong Kong. Em 2003 e na China também. O velhinho humilhou a velhinha. A segunda manifestação do MERS-CoV na Ásia Menor, na Arábia Saudita, doutora. E as mulheres, inclusive, tinham menos doença porque usam a burca. Usava máscara. Contaminaram tanto. Foi a síndrome aguda respiratória do Oriente. Também não se usou hidroxicloroquina. Foi isolamento físico, as pessoas ficavam isoladas e o que se conteve, porque apesar desse MERS-CoV ser grave e até ser mais letal do que o atual, não se disseminava com tanta facilidade. E agora veio o Covid-19, que ele, além de ser letal, de ter grande letalidade, ele também se dissemina com muita facilidade. Em nenhum desses casos atrás, 2003, 2000, lá em Hong Kong, ou em 2013, se usou nenhuma medicação para conter as duas manifestações do coronavírus. Em nenhuma delas se usou absolutamente em nenhum momento. A medicina está atrás agora, e vou explicar à senhora, de um antiviral, como se conseguiu o Tamiflu, para controlar o coronavírus. A senhora sabe qual é o laboratório que está cuidando disso no mundo hoje? Qual é o estudo mais avançado? Laboratório de Boston, que é o Monopiravir. E um outro laboratório israelense, lá, Israel, que está usando o Messenger, na busca de encontrar um antiviral, não um antiprotozoário. Há uma diferença muito grande entre o vírus e o protozoário. Nem toda medicação que serve ao protozoário serve para o vírus. Tá certo? Como é que a senhora poderia dizer, como disse ali, doutora, que ia ter imunidade de rebanho? A senhora ia comprovar imunidade de rebanho com que exame, qual exame e quantos exames a senhora teria disponível nesse país que já tem 17 milhões de contaminados. A senhora ia ter 17 milhões de exames para comprovar. Não tem nem para 500. Para comprovar que o paciente teve a doença. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? A senhora vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o exame. Né? Qual? Anticorpos neutralizantes. Mas eu preciso responder. Primeiro a senhora tem que me responder qual é o exame de escolha para identificar se o paciente desenvolveu imunidade celular ou não. Porque a imunidade tem que ser celular. A senhora sabe que tem que ser celular, né? O agressor chega, a célula está defendida, não entra. Qual é o exame que se pode fazer para comprovar que o paciente que teve a doença desenvolveu imunidade celular? E se o Brasil tem condição
para comprovar que teve imunidade de rebanho e capacidade de ter 18 ou 19 milhões de exames para isso. Qual é o exame, doutora? Eu não estou dizendo que imunidade de rebanho é Não, eu algo estou que a gente perguntando, deva a senhora, se diga caracterizar. qual é o exame, por favor. E a imunidade de rebanho, Não, doutora, a imunidade me celular, responda qual é o exame. são testes celulares para se Não, avaliar não, se por não, acaso não. a pessoa já tem imunidade, e tem esses Não. anticorpos A neutralizantes. senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? Ela não diz que ela não sabe não, cara. Por favor. Cara, eu acho que Qual é tá o bom, exame né? que se fazendo É humilhação demais. prova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. Não A senhora sabe. não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei